Nós vamos espancar o Sahelanthropus. Eu não quero nem saber, eu vou espancar ele, ninguém pode me parar aqui. Ninguém pode me parar. Isso vai ser muito difícil, muito cansativo. Talvez eu não termine nessa live, mas eu vou tentar. Ok? Eu irei tentar com as minhas forças. Ok. Acho que eu escrevi errado. Não escrevi errado não, também. No título. Mas... então vamos pular daqui rapidinho, né? Infelizmente, vamos ter que pular daqui. Então, fala pra vocês. Não. Tá, agora eu não posso usar tanque nem nada. Acabou minhas chances. Agora só eu e meus mísseis. Perdeu um pouco.
Cara, eu não preciso de outro helicóptero, mano. Opa. Nossa. Achei que tá quase lá. Essa é a run, chat, essa é a run. Roubei do selfie, mas essa é a run. Bom. Snake, are you okay? Snake! Pergunta que não quer calar é como eu escapo daquilo. Boss, stop Sahelanthropus. Destroy that thing. I'll rally Diamond Dogs and provide backup. Mano, se todos os meus soldados ficassem atirando com tipo arma normal e eu fazendo as coisas que eu faço, derrotaria ele de boa. Eu não tô nem zoando. A arma não dá um dano mínimo neles, até que não um dano considerável. Tipo, pelo tamanho dele e tal. Dá um dano bem bom, realmente. Errado já. Nossa, esse negócio é muito horrivelmente chato de atirar. Nossa senhora. Boss, stop Sahelanthropus. Destroy that thing. I'll rally Diamond Dogs and provide backup.
Nossa, fica calma. Ah, meu Deus. Sai. Nossa, que justo. Tipo, o Snake em si não dá dano nenhum. Agora contra um tanque destrói em um segundo. Boss, stop Sahelanthropus. Destroy that thing. I'll rally diamond dogs and provide backup. Mano, não dá pra dirigir esse negócio. Não dá pra dirigir. É horrível atirando. E, tipo, uma das únicas maneiras de fazer. É que assim, quando eu tinha esse jogo no Xbox, eu não sei como, mas eu matei ele só com Rocket. E eu não me lembro de ter sido difícil. Eu não sei se adicionaram mais vida pra ele, eu não sei mais. Eu não me lembro de ter sido difícil, cara. Eu juro pra você. Agora aqui sou eu, com 12 anos e tentando todas as maneiras possíveis aqui. Ah, não vai acontecer de novo, velho, é horrível de dirigir isso. Ele não vira. Você tem que virar 2 anos antes pra ele funcionar. Cara, ele não vira, eu juro, ele não vira. Mano, como é que você não fica puto com um negócio desse? Aí, não pegou nele, claro. Com certeza.
Como assim não tô pegando nele? Nossa, só vai, não para, não para, não para. Vai, helicóptero, vai. No fucking way. No fucking way, no fucking way. No, 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 no. No, fudendo, no, 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 no. Foi muito fácil, chat, foi muito fácil. Me dê um desafio maior, chat. Nossa senhora. Doeu, doeu essa daí, hein? Doeu em mim essa daí. Caralho. Não, foi difícil, mas nessa eu fui bom pra caramba. Nessa eu fui bom, chat. Pelo amor de Deus, vocês têm que me dar um reconhecimento agora. Dessa vez eu fui magnífico, meu Deus do céu. Se eu não ganhar um S, eu vou desinstalar esse jogo. Ah, quiet comigo. Ah, eu fico com o bracinho dourado, né? Porque não ia mudar muita coisa. Ah, teve uma cutscene com ele, tá? Nossa, nossa, não. Eu sei que ele me deu um pau muitas vezes. Mas agora eu arrombei ele na porrada. Eu falo mesmo. Fui magnífico nessa run. Eu fui magnífico agora. Skullface deu uma morrida básica aí, né? Infelizmente. Ah, felizmente e infelizmente. Eu não odeio ele. É um personagem legal. Where's the other? Esse tá com dor, mano. Esse tá com dor.
matar não, você é louco. Ele tá perdendo os membros que ele fez a gente perder. A gente perdeu o braço e o Miller perdeu o braço e a perna. Faz sentido, faz sentido. Esse morreu. Boa, Merrick. Eu queria deixar ele agonizando, né? Mas ok. Mas você acha que eu vou... Boa. Prisioneiros resgatados. Tá, não tinha isso. Tá. Flutuação perfeita, sem morte, nem atlético. Eu não quero falar nada não, mas dessa vez eu fui incrível. Realmente dessa vez eu fui muito bom. Eu me considerei muito bom dessa vez. Essa foi de lascar. Mano, isso que é incrível. Cutscenes, velho. Cutscenes nesse jogo são incríveis. Aí outra, eu não quero que vocês fiquem pensando que eu fiquei 40 anos treinando aí só pra na live parecer bonito. Realmente, eu fiz a live lá do O Fim, né? Que não é O Fim, porque tem missão pra caramba ainda. Eu lembrei um pouquinho. Mano, realmente foi cagado. Eu juro que eu esperava que ia ter pelo menos mais uma ou duas lives disso daqui. Eu jurava que não ia conseguir. Aí, pô. Pô, suruba no helicóptero, né? Meu Deus do céu. Falta voar, Sahelanthropus. O ele não vai tentar nenhuma gracinha, né? Damn. Tirei print, fotos.
The feeling of holding a gun. That we'll never forget. Like our lost limbs. The sensation lingers. Fiz bem de colocar o braço dourado, sei louco. Here she comes! Here she comes! Ela? Não, entendi que é o Sahelanthropus, mas ela? Ok, né? Não vamos discutir o sexo de um robô. Eu acho uma ideia horrível de trazer ela pra cá, mas eu também acho uma ideia horrível de deixá-la lá. Eu deixaria numa plataforma bem distante, com uma segurança imensa, pra caso ela tentar, pra caso ela, né, entre aspas, caso o robô tentar fugir, ele fique no mar lá, aí a gente dá um jeito de matar de novo, não sei. Ah, beleza, não, suave. Ah, não, calma. Não é o que eu tô pensando aqui. Tá. Missing hands. We stand tall on missing legs. We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. Meu Deus, eu preciso tirar print disso. Desculpa que eu tô tirando print pra caramba, que eu preciso tirar print disso. It's ours, and no one else's. The secret weapon we wield, out of sight. We will be stronger than ever. For our peace. O quê? O quê? Ah, beleza, isso que eu fiz estava ali. Beleza, tá certo. Sahelanthropus will unleash that thirst unto the future. Those were his last words. Cause. Pretentious to the end. Still, doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. Cara, na minha opinião, eu deveria colocar ela. Calma. Estima que falar mais indicado o inglês. Tá, basicamente fala que tem língua pra caramba no mundo e inglês é tipo a língua mais conhecida que todo mundo quase fala. Mas fala que na verdade 5% da população fala. E, tipo, deveria colocar muito ela, entre aspas, na plataforma de quarentena, porque eu sei que eu não vou tomar missão lutando contra o Sahelanthropus assim na plataforma, tá ligado? Mas é uma ideia bem ruim. Mas ok. Musicão, mais ou menos. Mas eu vou ter que falar bastante pra mim não pegar copyright. Uau. Então, eu não sei o que eu falo, porque eu falo pra caramba. E eu também quero falar que, tipo, esse jogo... Ah, tá.
Então, ele aparentemente é aquele troço que fica voando. Então, ele é isso aparentemente, ele controla isso, não sei o que acontece. E isso que controlou o Sahelanthropus pra tentar... Meu... Cara... Eu não me sinto de boa deixando ele vivo. É uma criança, mas... Ai, que legal. Agora o garoto mais irritante e arrogante da plataforma tem um parasita. Legal. Incrível. Supimpa. Da hora. Vai, eu amo essa música. Vai, toca. Não liga pro copyright. Essa missão ela tem tanto impacto na história, por exemplo, que ela nem... até tem uns créditos nela, mas não é a última. É a última, pelo menos. Nossa. Nossa, musicão, sei lá. Eu poderia pular, mas talvez tenha algo depois dos créditos. Não uma cena pós-créditos, mas talvez tenha alguma cutscene depois dos créditos. Pá, 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 pá. Zero? Tem o Zero no negócio? Ok. Ah, beleza, tem os... Ok. Que eu preciso falar pra ter menos chance de pegar copyright, tá ligado? Porque eu já peguei, né? Nenhuma, então mano, eu não sabia que o Zero tava no jogo. Pra mim o Zero tinha meio que desaparecido, morrido, não sei. Online não é tão legal assim também não. Eu vi que a paz tá no jogo, eu tenho que fazer umas missões lá, que eu vou fazer. Mas meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, cinemáticas, parabéns aí pra cinemáticas. Parabéns a todo mundo que fez esse... Parabéns pra todo mundo mesmo, porque esse jogo é incrível. Esse jogo é incrível demais. Pode pegar copyright, né? Música também, aplauso.
tá repetindo, né? Porque eu já vi o Cinematics 3 vezes aí. Ah, se vocês viram Hideo Kojima pra caramba, aí é porque ele que basicamente fez Metal Gear inteiro. Só que aí a Konami, né? Konami, que é a empresa, despediu ele, aí basicamente roubou a franquia dele. Ela lançou um monte de jogo bosta do Metal Gear. Tem o Metal Gear Survive, que é um Metal Gear só que com um zumbi. Um jogo de espionagem vira zumbi, mas ok, tamo aí, né? Konami. Olha, ó, Hideo Kojima. Ele é um cara incrível que fez essa franquia incrível. Mas aí a Konami, eu não sei se ele se despediu. Não, acho que foi a Konami mesmo. E a Konami despediu ele e tal. Nossa, cagou a franquia inteira e tal. É, bem bot. Obrigado, créditos. Vocês já podem parar aqui. Então eu vou arriscar pular. Não sei. Já passou tudo isso, né? Animal. Ah, tá. Porque eles fizeram esse jogo assim como eles fizeram o Detroit. Detroit Become Human é um jogo novo, hein? Acho que todo mundo conhece, quase. É aquele jogo de escolha lá que você tem que matar, fazer, não fazer. Tem o Connor lá, tem e tal. Eu tô planejando em jogar ali um tempinho. E esse é feito do mesmo jeito que esse. Você pega a pessoa e você grava ela e você tem que tipo, fazer. É basicamente um filme, só que eles transformam a captura das pessoas em animação. Eles colocam no jogo. Aí tem os animais e tal. Aí por isso precisa dos animais. Tá alguém online, né? Não sei, não joguei ainda, mas não sei se eu. Não gosto muito de online, não. Eu também não sou tão bom, né? Então. Eu não sou bom em quase nenhum jogo, né? Mas também. Marketing, olha, marketing. Kojima Productions. Opa. Muitas pessoas fizeram esse jogo. Não, calma. Muitas pessoas fizeram. Eu preciso de muita pessoa pra fazer um jogo bom. E esse jogo, claramente, muito bom. Não faz sentido dar um crédito gigante. Nossa, mas imagina se começar a digitar tipo código no computador, aí do nada você faz um jogo tipo esse, mano. Esse, na minha opinião, não, tipo, o gráfico não é o melhor gráfico que tem. Provavelmente não é melhor, não sei, velho, mas esse jogo, pra mim, ele é um dos melhores que existe. Sem zoeira nenhuma, sem... Eu vou admitir, eu não sou um cara de muitos jogos, não tenho tantos jogos assim, mas mesmo assim, velho, só... Eu não sei porque eles metem esse créditozão. Ah, eu vou pular, desculpa aí. Ah, Special Tanks, você conta. Nossa, eu ia pular na hora, você é louco. Até perdi o que eu tava falando. Mas ok. The Man Who Sold the World é incrível. Tears of the Father é o tema da Quat, tem meio que o tema da Quat. Tem essas músicas aí também.
Todas as músicas que... quase todas as músicas que também são muito boas. Tipo essa que tá tocando a mim. Take On Me também. Eu não conhecia a Take On Me, eu só tinha ouvido ela. Eu descobri o nome do Take On Me por causa desse jogo. Nossa, tem o Spin Me Right Round. Nossa, essa tô... Konami, sua filha da... Não, mas de certo modo eu tenho que acreditar. Hideo Kojima, o Eterno. Tá, outra cutscene. Sahelanthropus 3, Objetivo Skullface, a Riacha Metálica. Code Talker. Calma, a tela tá mexendo. Acho que de tanto ver os Acho que de tanto ver os créditos, parece que a tela tá indo pra baixo, tá ligado? Nossa. Sahelanthropus 2 também. Raging. Nossa, parece muito que a tela tá se mexendo. Calma aí, deixa eu fechar o dedo. Raging, espada e nuclear. Opa, bonitinho. Coloco, carinha. Armas nucleares. Temos armas nucleares aqui. O desafio de desarmamento. Soldados lendários. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Nossa, tamo no lucro agora. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Se eu tivesse voluntário sim. Oxi. Chapter 2. This man acted as accomplice to the attack on Marcus. Why are you here? Revenge against the boss. I'm not like you. I think it's time. Boss, what are you? Can't be close anyways. What if she's a spy? What if I'm a spy? What should we do, boss? Just give the order. A paz. Mano. Nossa senhora. Ah, que jogo lindo. Vai ficar até emocionado. Raça. Eu juro que eu ia ler raça, mas eu pensei. Attention! Opa, sentido. Diamond Dogs. Even with Skullface dead, our brothers are unavenged. And the phantom pain he brought us lives on. Cypher is still out there. We know that planet's spies, parasites among us. Watch the man to your left, to your right. Assume nothing. Report everything. It's the only way to protect ourselves. From here on out. Opa, tirou o óculos, filho, você é louco. You will be my eyes. The deadliest enemy's right here in our midst. And they will get no mercy. O Golden Knight ali, ó, sei lá.
Even with Skullface dead, our pain is still right with us. We need more strength. We need more men. Diamond Dogs needs to be bigger. Missions have come in too. We still have a long road ahead of us. Damn, boy. Tá, vamos ver nossas arminhas novas. Não quero saber de pistola muito, não. Pistola, deixa eu só... Mira laser, tá. Opa. Que roupinha legal dos Pokémons. Ah, deve ser traje de batalha, porque eu... Mano. Welcome home, boss. Damn.
Pô, tamo rico, né? Tem diamante jogado no chão todo aqui. Aí, amigão, como você tá, hein? Tá descansando aí, ô seu... Ah, tá. A gente reabasteceu os tanques de negócio dele. Fiquem calmos. Tá, eu vou embora. Tudo bem que eu perdi todo aquele PMB lá do diamante, mas isso aqui. Não assisti esses outros aqui. You can now get the order to develop or dispose of nuclear weapons from your iDroid. With a nuclear deterrent, even if you're discovered while infiltrating a rival PF's FOB, most PFs won't dare retaliate. But you, of all people, know how dangerous it can be to have nuclear weapons. So will you add nukes to our arsenal as a deterrent? Or will you take them away from other PFs and dispose of them to help build a world that's free of nuclear weapons? I'll leave that decision up to you. Emmerich didn't go with depleted uranium for Sahelanthropus' armor because of its strength. He had nukes in mind. Exactly. It's meant to use its body as the fuel component for a nuclear weapon. Sahelanthropus uses built-in uranium enrichment archaea to melt its own body and extract uranium-235 from the depleted uranium in its armor. Those archaea perform the enrichment in an extremely short time. The concentration jumps by a factor of several hundred, from 0.2% to over 90%. The end result being highly enriched weapons-grade uranium. Sahelanthropus' body itself becomes a nuclear bomb. Emmerich says if it were to self-destruct, the nuclear yield would be somewhere in the region of 15 kilotons. Since you need about 50 kilograms of highly enriched uranium to trigger a nuclear reaction, that would mean Sahelanthropus contains something like 23 tons of depleted uranium. That's not very much. No, it isn't. That's about what you'd expect to find in a main battle tank's armor. The point is, it can be transported anywhere, even use its conventional weaponry on the battlefield. And the international community will never suspect a thing. Okay. I just received word from the R&D team and the transport team out of Afghanistan. They finished installing Sahelanthropus on the base. It's ours now. All right. Don't let any of the staff touch that thing. Especially Emmerich. Of course. That guy's crush on Sahelanthropus is beyond a joke. Guess he really wants to see his tech stand on its own two legs this time. That's not gonna happen. I know it. So you've got no plans to make it operational yet? Damn right. Boss, I want to hear it straight from you. Hear what? What the hell do you want with that thing? The drive is busted. It's not like it has a nuke on board. Even if the material
metallic archaea could turn it into a nuclear weapon. All it can do is self-destruct. Sahelanthropus just isn't a weapon anymore. It'll draw unwanted attention without even being a deterrent. I know. The weapons development strut sank 2 feet under that thing's weight. That's 1 year's drop in a single night. We've started on reinforcing the strut, but there's no guarantee it'll hold up if a storm hits. I know that too. Boss, why keep it? It's a mark. Us diamond dogs, we don't have a country to call home. That means we have no past, nothing to prove that we lived. Every one of us threw it all away when we came here. Sahelanthropus is a symbol to show that the likes of us brought at least one crisis to its end. A mark in history. So we can't just fade away. It's of no practical use to us. We still need it. A symbol of what we've done. I'm glad I sounded you out on this. Snake, on behalf of all of us, I want to thank you. I don't need gratitude. I need security. Keep Emmerich away from that thing. Roger that. You said that the nuke Skullface was trying to spread around the world were equipped with a failsafe. Something that could shut them down at will. His will. Quite so. After all, he needed a guarantee that a fire wouldn't simply turn the weapons back on him. So how can they be stopped? The criticality trigger, that is, the detonator, is a complete black box design. Any attempt to dismantle it causes it to melt in seconds, using the corroding archaea. The design ensures that no detonation is possible unless it disengages the lock. So he had a way to disengage it remotely. Precisely. The client simply presses a button. At that moment, the detonator begins transmission with a surveillance satellite. The satellite reports to him how the client is trying to use the nuke. If he does not object, the lock is disengaged. But if it's a risk to him in any way, The detonator melts down. The same is true if detonation does not occur within a preset time after the lock is disengaged. The nuke is rendered useless. Who the hell would buy something with strings attached like that? The client would never know until the moment they actually try to use it. Most likely, you will have explained the time delay as the detonator's needing time to activate. And he only intended to sell to technologically primitive groups in the first place. let me guess. He'd claim it was defective and offer a replacement. Shadier than a used car salesman. Skullface shakes your hand like a friend, using the other to control you like a puppet. This is how he works. Pô. Trabalhava, né? Go, Tucker. Haven't seen you eat a single thing since you got here. Let me guess. Photosynthesis. Oh? What makes you say that? A long time ago, I knew someone with a similar ability. Well, you are correct. Most of my body is covered with parasites. I supply them with water, and in return I receive sugars they produce when exposed to light. It isn't just my skin either. The parasites also act as my eyes. They have replaced many of my internal organs as well. It is thanks to them that I live on after over a century. How did you obtain them anyway? Through your research? I would like to say as much, but there is more to it than that. Let me take you back 20 years. I had hit a dead end with my parasite research. Then I was approached by a foundation. They said they had a sample of an unusual strain of parasite. Which foundation? Apparently, they had links to our model. But that is all I learned. I was somewhat ignorant of the ways of the world. Just being
able to study it was enough for me. Yeah, I've heard that before. Go on. Half in doubt, I visited them to discover the body of an old man. Well, to be precise, his partial remains. A collection of parts, you could say. The man had died in an explosion. An old man, you say? His flesh had not decomposed. In fact, the tissue's cells were still metabolizing. The parasite had infected, or should I say assimilated with the tissues, and was keeping them alive. I became obsessed with studying the body parts, foregoing food and even sleep. Every day was filled with new discoveries. The parasite's biology, internal anatomy, life cycle. But there was only so much I could learn through observation. And so I made a decision to truly know the parasites. I had to live with them. So, you implanted them inside you from the dead man's flesh? Correct. It was quite a gamble, whether or not they would adapt to me. But fortunately, it appears I was compatible with them. Or perhaps, through my many years of research, my immune system learned to tolerate them. Were they that body's only parasite? Yes. However, there was a separate specimen that supplied its host with adrenaline in response to pain, and yet another that could control insects at will through secreting heterogeneous pheromones. I wanted exposure to them, to take them into me, but my wishes were denied. Their records, though, provided clues that helped advance my research. Would you care to join me? A life spent never worrying about food is the most wonderful one. I think I'll pass. But thanks. This has been helpful. Skullface has finally burned out. The world is rid of his existence at last. Was he still alive? You could say that. But you could also say he'd been dead for decades. What's that supposed to be? Biologically speaking, it's hard to say how much was his life. Side effects from the treatment? No, the primary effect. Keeping the dying host alive as long as possible. Vou fazer esse teste com você. But in the end, he grew too dependent on his children. As if he had any other way to keep on living. Você deixa um negócio e não pode comer. Therapy before the Soviet Union became his home. His body was horribly burned. Fire washed across his thin young frame and stole his skin and his throat, even his lungs. Only through repeated therapies could the parasites keep him alive. Most of his life became something the parasites gave to him. And then he lost the ability to die. That is correct. The parasites live on past the host's death, still aiding cell composition. At that stage, there's no way to extract them from the host cells. There is no way of knowing when the last cell of Skullface's body would die. The only choice was to burn the whole thing. And his children, along with it. And I am one to talk. When my life is snuffed out, I expect you to treat my body the same way. And when I burn, I will truly be one with my children for the first time. You say there were 3 English vocal parasites. According to Skullface, yeah. Skullface had 2 of the English strain with him. You burned both of them. There was an oil fire. I tossed him in. So that just leaves 1. And you tell me Skullface said he used it. He said it was very close to me. Very close.
one of your comrades, or someone ordered to kill you. Or he could have been speaking metaphorically. Metaphorically? Close to your spirit, close to your heart. Someone who either loves you or despises you. The second one makes a long list. Whichever it is, act with caution. Skullface implanted someone with the English language strain. Who it is irrelevant. Why? I tell you what Skullface really meant. Very close to you means you will be exposed. All the infected here have been given the Wolbachia. Even if the vocal cord parasites infect them now, they cannot reproduce. But if there's a different host among us, host to the English strain. If that were the case, we'd see the symptoms. What about the non-English speakers? We have plenty of those, but the staff use English as a common language. But if that someone has not spoken English yet, and begins to speak it now, there'd be another outbreak. The final mating pair of the English strain must be found immediately. Skullface is gone, but his threat still remains. On this base, do you see what the final mating pair is? With him dead, those parasites are the stain he wished to leave upon the world. His thirst for vengeance. In the flesh. Think. Does anyone here bear a grudge against you? Who would target you, specifically? The ethnic cleansers that Code Talker mentioned, they weren't Skullface's true goal. All we have is circumstantial evidence, but here's my theory. It was Cypher who started developing the vocal cord parasites as bioweapons, parasitic weapons, and Africa was the testing ground for them. As Code Talker said, their purpose is the ethnic cleansing of only those who speak a particular language. So they could do a weapon of mass destruction to eradicate specific groups, races, ethnicities, or colonies by the language they speak. Or a kind of absolute language control. Or maybe a tool for those arrogant fools to build some misguided utopia. I can see plenty of uses for them. However, in practical terms, they wouldn't be as dangerous as you'd think. Counteracting the parasites is easy, after all. Cut them out of your throat to save your life, or just don't talk. That also prevents the infection from spreading. So if the international community were to find out about them, they'd no longer be the threat they were conceived to be. In which case, their targets would be limited to minority groups as a deterrent or a terrorist tool. It's hard to imagine Cypher developing something like that as a main weapon for their arsenal. That leads me to think we've only tugged on one little thread in Cypher's grand tapestry. An obscure corner of their work, possibly forgotten altogether. In any case, things changed. When Skullface was forced to relocate to Africa and he saw that thread dangling. All the time he continued that research, he was secretly following his own agenda. The ethnic liberator parasites, his English language strain. Skullface said there were only 3 samples of the English language strain parasite, and I think we can believe him. Bringing his ethnic liberator's plan to fruition depended on creating an English version of the vocal cord parasites at all costs. But an English strain would have been useless to Cypher. Worse, it could have destroyed everything they built. It was the one type
agencies never did turn up anything conclusive. After all, Sahelanthropus vanished before word could spread. Everything that's happened is already a fading memory, never to join the pages of history. Except for Cypher. Cypher won't forget. They'll already be working on something quietly beneath the surface. They'll use the pieces of data scraped together from this incident to build their own bipedal weapon. It'll take them a long time to complete it, but for now, the Greed sector has found their new life's work. We'll have to be ready too. Acho que por enquanto vai ser isso mesmo. Eu vou ter que sair, aparentemente, e depois que eu voltar a gente termina. Não termina nada, velho. Tem muito chão pela frente ainda. Mas missões no modo extremo, né? Algo não legal, sabe? Missões do modo extremo realmente não são legais. Porém, pra nossa sorte, elas não fazem parte da história, então a gente pode completamente pulá-las. Ou seja, isso é bem legal. Bom, a gente tem que resgatar um agente da CIA, destruir equipamento de comunicação. Só isso, aparentemente. Momento, deixa eu só... Mano, os daqui eles são muito bons, porque eles tipo trancam no inimigo. Eles matam a pessoa. Nossa, demora um pouquinho. Falou aí, galera.